Falar dele é muito fácil. Um empresário diferenciado, empreendedor, dinâmico, à frente do seu próprio tempo. Com um espírito ousado como o de Josué, é proprietário de uma inovadora e surpreendente escola de entretenimento Zaia. Ao meu querido Leandro Moreira. Muito boa noite a todos. É uma imensa honra e alegria estar aqui essa noite. É uma imensa honra e alegria estar aqui essa noite. Eu amo os pastores dessa igreja e eu fui, sou e tenho certeza que continuarei sendo muito abençoado através das palavras que eles têm. Vocês são privilegiados de estarem aqui porque vocês têm pastores extraordinários. Extraordinários. É muito bom estar numa igreja onde sai palavra que pode curar a sua vida. É muito precioso, é muito precioso. Então, mais uma vez, pastor, te agradeço demais, te agradeço demais. Eu quero hoje trazer uma palavra, eu espero poder contribuir essa noite com a vida de vocês. Para mim é um desafio novo, eu estou acostumado a falar em empresa, mas é um desafio muito prazeroso, porque eu amo Jesus. E falar dele é algo de falar do dia a dia. E eu quero falar sobre 5 passos hoje, 5 segredos. 5 segredos para ter uma vida abundante. E o 5º é o mais poderoso. O 5º é o mais poderoso. Quando a gente fala de vida abundante, talvez você pense em dinheiro. Quando fala de vida abundante, de repente você fala assim: aí está falando de dinheiro. O dinheiro flui naturalmente em quem tem uma mente abundante. A palavra que eu quero trazer para você é em relação à sua mente. No momento que sua mente for abundante, o resto é consequência. O dinheiro é o que tem menos valor no meio dessa vida abundante. Ele é importante, mas é o que tem menos valor. Hoje eu estava falando, hoje estava numa tarde maravilhosa, eu estava falando sobre algumas coisas que eu vivi, e uma das coisas que eu falei, e eu tenho convicção disso, é que riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. Vamos começar? E uma coisa eu tenho certeza, eu estou numa igreja de pessoas excelentes. O carinho das pessoas dessa igreja, a excelência nos detalhes. A excelência é uma natureza de gigantes. E essa igreja é gigante, as pessoas são gigantes. E vocês são muito privilegiados. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero falar sobre isso, sobre segredos para ter uma vida abundante, mas antes o pastor pediu para eu contar um pouquinho da minha história. Eu confesso que é um pouco difícil falar da minha história é um pouco louca, tá? Aconteceu algumas coisas, digamos, surreais, mas durante todo o tempo, Deus esteve presente. Então, o que você ouvir aqui, durante todo o tempo, Deus esteve presente. Algumas partes você vai falar, Deus esteve presente, eu te digo que durante todo o tempo, Deus esteve presente. Eu vim de uma família onde não tinha muitas condições, onde meus pais pagavam aluguel com certa dificuldade, e por isso precisei trabalhar a partir dos 15 anos. Trabalhei a partir dos 15 anos, já fui garçom, fui vendedor de Yakult. Alguém que já tomou Yakult? Muito, né? Quer que eu faça uma propaganda agora? Não, foi aquela época e tal. Mas eu vendia Yakult de porta em porta, de casa em casa, nas comunidades. Batia assim, olha a promoção da Yakult hoje, que negócio todo tal. E comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei de várias coisas até entrar num curso de informática na época como vendedor. Em todos os lugares eu procurei extrair o melhor daquele local e aprender com as pessoas. E a gente pode estar sempre aprendendo com pessoas. Todo mundo tem algo para ensinar. E aí, durante esse processo todo, eu fui crescendo
E fui me destacando em tudo que eu fui fazendo. Graças a Deus eu fui dando bastante resultado. Então, era vendedor, depois eu virei gerente, depois virei gerente geral. Até que, em 2009, eu tive a oportunidade de montar a minha escola, a minha empresa. Depois de muita dificuldade de vender algumas coisas que eu tinha comprado para tentar montar, muitas dificuldades, até eu montar a minha escola. Só que uma coisa eu percebi. Já viu aquele ditado que fala assim, o olho do... Eu esqueci o ditado. O olho do dono que engorda o gado? É mentira. Quem trabalha com liderança e multiplica pessoas não se preocupa com isso. Eu entendi, desde novo, que eu precisava multiplicar as pessoas para que a empresa crescesse. Só que você não multiplica as pessoas se você não ama as pessoas. E aí eu comecei a cuidar das pessoas, e o livro principal que eu me baseei é um tal livro da Bíblia. É o que eu estou falando aqui, eu falo nas empresas. Aonde eu entendi o seguinte, se Jesus precisou de 12 discípulos, eu vou ser soberbo de querer fazer tudo sozinho? E aí eu entendi que eu precisava formar líderes. E eu comecei a multiplicar as pessoas. A gente tinha um treinamento dentro da empresa toda sexta-feira, e crescer. Isso foi em 2009. Eu vou resumir muito a história, porque eu quero trazer uma palavra. Em 4 anos, de uma empresa pequenininha, uma escolinha de informática pequenininha, nós fomos para 4 anos, 16 unidades, 20 mil alunos, 900 funcionários. ...900 funcionários. Um garoto. Eu não entendia nada de nada, fui aprendendo na experiência, na correria, não sou formado em nada, não digo que isso é algo legal, você tem que estudar, você tem que se formar, tem que se preparar, e eu hoje estudo, faço curso, faço um monte de coisa, mas fui me preparando ao longo da vida, com a experiência que as pessoas foram trazendo, e buscando dar tudo com intensidade. Eu acredito o seguinte, tudo que não tem entrega e intensidade não tem valor. Tudo que não tem entrega e não tem intensidade não tem valor. E aí tudo que eu fazia, com pouco, eu fazia com entrega e intensidade. Com muito, eu fazia com entrega e intensidade. O problema é que as pessoas querem muito para fazer com entrega e intensidade e não entendem que o princípio está no pouco. E ali eu fui construindo, foi crescendo, a empresa foi destaque, a gente apareceu no Fantástico, Globo, Record, Band, tudo, sem pagar assessoria de imprensa, sem nada. E cresceu de uma maneira absurda. E nesse tempo, a gente cresceu tanto que chamou a atenção de um grupo de estrangeiros. Um grupo de estrangeiros extremamente poderoso e não milionário, mas bilionário. A empresa já tinha sido avaliada em mais de 100 milhões de reais. Isso em 4 anos. As coisas foram crescendo e a gente tinha sempre, toda semana a gente fazia um mini culto, vamos botar mini entre aspas, mini culto dentro da empresa, e a gente falava estrategicamente de Jesus. A gente não falava tanto de Jesus, a gente procurava mostrar com as atitudes. E aí as coisas iam fluindo, e esse grupo de estrangeiros se aproximou e gerou-se um relacionamento durante 1 ano, e durante 1 ano eles prometeram várias coisas fantásticas, viveu algo surreal, e vamos crescer juntos e tal. Eu não vou detalhar a história, até que certo momento eu fiz sociedade com esse grupo de estrangeiros. Durante 1 ano, esse cara me tratava como um filho e tudo mais e tal. Eu vou resumir a história. 4 meses depois de assinar o contrato, eu descobri que tudo era uma enganação e eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E eu fui proibido de entrar na própria empresa que eu criei uma a uma. E todas aquelas pessoas que eu peguei debaixo da periferia, que ganhavam um salário mínimo e depois estavam ganhando 15, 20, 25 mil reais comigo, os diretores, todos eles foram botados para fora como cachorro. Perdi tudo.
E nesse momento, é o momento onde você precisa entender. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar. São 5, eu quero falar sobre 5 segredos de uma vida abundante. Nesse momento, você precisa botar à prova aquilo que você sempre falou. E eu juntei essas pessoas que eram os líderes. Uma vez eu falei o seguinte para eles: você está vendo vocês aqui? A maior riqueza está aqui. E eles estavam com um tiro no coração, na mente. Tira o filho do colégio particular. Eu não tenho como descrever. Todas as palavras que eu falar aqui não vai chegar nem a 1/100º do que foi realmente. Eu falei o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês. A visão está aqui. Porque eu falei, a última palavra minha para esse estrangeiro foi: se você tocar, e eu tenho isso por escrito e falado, na visão que Deus me deu, essa empresa que está dando muito lucro, o céu vai fechar. Só que ele tinha uma mega estrutura. Ele é amigo da Apple, amigo da Sony, amigo de tudo, os caras bilionários, com profissionais altamente gabaritados. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso ir um pouco mais profundo em relação ao que é ter visão? Eu posso ir um pouco mais profundo? Você quer entender o que é ter visão? A visão é muito mais poderosa. Se você entender o que é visão, é muito mais poderoso que qualquer coisa. A visão é maior que o próprio visionário. A visão é possível. Se você tem visão, você não precisa ter recurso. O recurso vem. Tem muitas pessoas esperando ter recurso para fazer as coisas. Você precisa ter visão para fazer as coisas. Naquele momento não existia mais nada. Eu posso pedir 2 voluntários para subir? Posso fazer bagunça? Pode aí, ó. Tem 2 ali, ó, caprichado. Olha aí. 2 voluntários. Presta umas cadeiras. Consigo formar umas 5 cadeiras. É hoje, hein, Balder? É hoje. Na empresa eu faço bagunça, aí me permita. A casa é sua. Pode. Isso aí, só dá um espacinho. Aí. Pode mais um pouquinho. Vocês já correram? Como é que está a saúde? Tranquilo? Alguém pode marcar o tempo para mim? Chama o médico. Então a gente vai fazer uma dinâmica que é assim, vai começar daqui, ok? Por favor. Vocês vão correr, esses são obstáculos, tá? Esses são obstáculos. Você vai correr em volta, né? Zigue-zague, fazendo zigue-zague, encostar lá na bateria sem derrubar e voltar no zigue-zague até para parar aqui. E vamos ver qual dos dois vai fazer em menos tempo. Vocês que falaram que poderiam ser voluntários. Marca para mim. Pode ir? 3, 2, 1, vai! Muito bem, salva de palmas. 13 segundos, 60. 13,60. 13,60. 3, 2, 1, valendo! Tem que ir lá. Volta. Tem que bater lá no... Só bate e volta. Só bate. Não, vem cá. Vai de novo. Foi pra aquecer essa. Não valeu. Tem que encostar. Beleza? Não, volta, 0. Beleza? O último lá, bateu. 3, 2, 1, valendo.
Aê! 13h36. Ficou na frente, uma salva de palmas. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pastor, me ajuda? Vocês vão estar... Não, correr não. Vamos vendar eles dois. Tá enxergando, André? A Rossana tá aqui? Tá na sua frente? Ninguém está vendo nada, certo? Pastor, você vai me ajudar a girar? Vocês vão fazer o mesmo percurso, ok? E nós vamos marcar o tempo. Lucas, me ajuda no tempo? Fazendo a bagunça aqui, tá? Não, fica à vontade. Eu não correndo, tá ótimo. Quem vai primeiro? Então vai. Calma aí. Gira ele. Isso, para ele ficar mais tranquilo. Isso. Marca o tempo. Valendo. Vamos dar um pausa. Não tire nenhum dos dois, por favor. Ninguém tira. Já passou de 1 minuto? Ok. Me acompanha aqui. Pode continuar com a sua maravilhosa venda. É uma sensação ótima, né? Aqui. Pastor, me ajuda a girar. Ele de novo? Não. Ele... Então vamos lá. Prepara o tempo. 3, 2, 1. Valendo. Pode tirar a venda. Quero pedir uma salva de palmas para esses dois.
Pessoal, eu não sei qual a riqueza de detalhes que você observou dessa dinâmica. Número 1, na segunda vez não haviam mais obstáculos. Quem não tem visão pode até não ter obstáculo nenhum, que a pessoa não sabe onde vai chegar. Não havia mais nenhum obstáculo. Essa é a primeira lição. A segunda lição é: quando você não tem visão, você passa a dar ouvido a vozes de qualquer pessoa falando ao seu redor. E esse é o maior problema nas pessoas, porque perde a visão, e quando perde a visão, você começa a ficar refém de, olha, é melhor ir lá, ó, lá está mais bacana, lá tá, olha, vai ali, você começa a ficar assim, você não tem um objetivo. O que eu fiz naquele momento, eu falei o seguinte: escuta só a minha voz. Escuta só a minha voz. Você precisa ouvir uma voz. Na convicção da visão que Deus te deu, ouça a voz de Deus. Naquele momento ali, eu tinha perdido tudo. E eu precisava ouvir a voz de Deus no meio de tudo aquilo ali. E eu tinha perdido tudo. Eu vou encurtar muito a história. Eu quero falar só mais uma coisa para vocês sobre visão. Desenha aquilo que você quer conquistar. Desenha no papel. Desenha no papel. Não estou blefando na sua mente. Desenha no papel. Tudo aquilo que eu conquistei, eu desenhei antes. E outra, quando eu desenhei, era completamente impossível. Escuta, você é privilegiado de ter um Deus que gosta de fazer coisas impossíveis. Mas Ele não vai fazer aquilo que não é. A Bíblia fala que Ele vai realizar os desejos do seu coração. Se você não desenha aquilo que você quer, nem você sabe. Às vezes eu coloco algumas enquetes nos stories do Instagram, e eu pergunto assim: você sabe onde você quer chegar daqui a 5 anos? A maioria diz não. 70% diz não. Se você não sabe onde vai chegar, desenha. Essa igreja está lotada. E o pastor falou: estou com um problema, eu não tenho mais espaço. Começa a desenhar mais, pastor, porque eu sei que você desenha muito. E Deus vai dar. Não, você acredita nisso? Então fala amém. Desenha. A maioria das pessoas não tem visão. Você sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Tem visão curta, visão imediatista. A gente vive num mundo imediatista, que é lotado de pessoas querendo atalho. O que tem aí rápido? O que tem rápido? Visão curta. Escuta uma coisa: quando a sua visão é curta, as suas adversidades derrubam. Quando a sua visão é focada, você pode perder tudo, que você não perdeu nada. Qual a sua visão? Escuta uma coisa muito poderosa que eu vou falar: a falta de visão gera frustração. A falta de visão gera frustração. A maioria das pessoas hoje em dia andam frustradas. A falta de visão gera frustração. A frustração produz tristeza. A tristeza é o maior gatilho para a desistência. E desistir significa desistir dos seus sonhos. A falta de visão gera frustração, a frustração gera tristeza, a tristeza é o maior gatilho para a desistência. E desistência é desistir dos seus sonhos. Então, olha a importância da visão. Muitas pessoas enxergam: eu estou enxergando até o final do ano. Mas não é isso que Deus quer muito mais. Você precisa ter a visão. Você precisa entender o poder que existe na alegria dos seus sonhos. Presta atenção uma coisa: tem muita gente que tem sonho, mas não tem alegria no seu sonho. Acho que o pessoal não entendeu. Tem muita gente que tem sonho, mas não tem. Eu fiz uma pergunta também recentemente, falei o seguinte: quando você olha para o seu sonho, você sente tristeza ou alegria? A maioria respondeu tristeza. Sabe por quê? Porque vê o sonho como algo que não vai acontecer. Então não é sonho, é utopia. Escuta, quando você começar a ter alegria pelo seu sonho, tipo assim, isso aqui vai ficar lindo. Quando aconteceu tudo, eu falava o seguinte: cara, eu já vejo as coisas acontecer. O pessoal falava: você é maluco? Eu já vejo. Quando eu monto escola, e quando eu montava escola, eu entrava num imóvel horroroso.
todo sem nada, eu entrava em qualquer lugar e eu falava o seguinte, cara, aqui eu vou meter uma luz, eu vou meter uns negócios, eu vou fazer isso. Aí o pessoal ficava assim, ele é maluco. Eu falava, deixa eu ver se vai caber aqui, ó, tal, vou fazer uma parada. Eu desenho em todas as escolas. O pessoal fala assim, ele é maluco. Deixa eu ser maluco. A maioria das pessoas que está vencendo que eu conheço são malucos. Os medrosos nunca viverão experiências extraordinárias. Ei, aonde está a alegria dos seus sonhos? Eu tenho algo muito poderoso para falar até o final. E hoje o meu maior objetivo é resgatar a alegria dos seus sonhos. Resgatar a alegria dos seus sonhos. A espera não pode matar a esperança e nem a sua visão curta. Vira para a pessoa do seu lado e fala, hoje você vai ser restaurado pela alegria dos seus sonhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que está acontecendo hoje no mundo? Os líderes estão morrendo. Quando eu estou falando de morte física, não. Os líderes estão morrendo. Cantores estão morrendo. Empresários estão morrendo. Muito. Vivem cada vez mais melancólicos e tristes. Escuta. Porque de repente você fala o seguinte, mas eu não sou isso. Você é um líder. Se você é um líder da sua casa, se você estiver morrendo, a sua casa inteira vai estar morrendo. Você sabe por quê? Por dois motivos. Número 1, sufocamento. As pessoas estão morrendo sufocadas. Não suportam os problemas, a quantidade de informações, a quantidade de coisa ao redor, e elas morrem sufocadas, elas não estão aguentando mais. Eu vi um amigo meu, empresário, que desistiu de tudo, porque estava sufocado. Aí quando eu falo do livro, quando eu falo livro é a Bíblia, quando eu falo que o livro é sensacional, uma das maiores lições de liderança que eu encontrei, foi uma passagem onde Moisés estava lá conduzindo aquele povo gigantesco. Aí certo dia ele recebe o sogro dele, Jetro chega lá, bate um papo com ele, no dia seguinte, Jetro chega lá e observa Moisés. E fica observando Moisés o dia inteiro. Moisés está atendendo um a um, falando com todo mundo, recebendo o problema de todo mundo, dando ordem para todo mundo, um a um. Aí Jetro falou, Moisés, chega aí. Eu falo do meu jeito, tá, pessoal? Não foi bem assim, não, tá? Essa aqui é linguagem atualizada, hoje, 77. Brincadeira. Aí ele chama e fala assim, Moisés, presta atenção que isso aqui é poderoso. Moisés, deixa eu te falar um negócio. Se você continuar assim, você vai morrer. E todo esse povo vai morrer. Você vai morrer, todo esse povo vai morrer. E aí, Jetro dá a maior lição de liderança para existir. Ele vira e fala o seguinte, Moisés, pegue uma pessoa, arrume homens de verdade, líderes de verdade, e pegue um e coloque para 50, outro para 100, outro para 10, outro para 20, separe líderes, prepare líderes. Jetro salvou a vida de Moisés. E Moisés fez isso. Porque o que tem que chegar nele são os probleminhas pequenininhos que nenhum outro pode resolver. Eu estou escrevendo um livro, tem uma parte do livro que eu falo isso, sobre os 5% que o líder maior tem que resolver. Os 95% tem que ser líderes dos líderes. E esse é um dos motivos que os líderes morrem, sufocamento. E o outro motivo é não saber lidar com perdas. Escuta uma coisa, talvez você perdeu alguém, e eu sei o quanto isso é difícil. Talvez você perdeu uma empresa. Algumas pessoas que eu conto a história, e que eu falo que eu perdi uma empresa de mais de 100 milhões, elas falam o seguinte, Leandro, por 30 mil eu quase matei uma pessoa. Por 50 mil eu quase me matei. Então, às vezes, você teve alguma perda que você não soube suportar, e eu quero trazer uma lição sobre isso. E sabe de onde vem a lição? No filme Vingadores. Eu vou dar um spoilerzinho. Você já era para ter, se você gosta, já era para ter visto. Se você não é apaixonado, então tem para me dar um spoiler. Com todo respeito. Depois o pastor segura o negócio. Então vamos lá. Mas olha que fantástico. Olha que fantástico. Entenda como a lição, ok? A lição pontual. Não estou falando do filme em si, não. O Thanos destrói, no filme anterior, esse, quem viu,
a metade da população, ok? Estoura a metade da população. E nesse filme novo, tem um momento que os Vingadores encontram o Thanos. E olha o que o Thanos fala, preste atenção. Vocês não conseguiam viver com o seu próprio fracasso. Onde isso vos levou? De volta a mim. Eu pensei que ao eliminar metade da vida, a outra metade iria prosperar. Mas vocês me mostraram que isso é impossível. E enquanto existirem alguns que se lembram do que era, vai sempre haver quem não consegue aceitar o que poderá ser. Até o Thanos está ensinando para a gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é poderoso. Você sabe o que acontece? Lembra dos super-heróis, dos Vingadores? Vou agora bagunçar com um spoiler. Com todo respeito, desculpe, vocês me perdoem no final do culto. O Thor, ele fica relaxado, bêbado, ele se torna um bêbado, completamente sem propósito. O Capitão América vira conselheiro de pessoas que perderam um monte de coisa, mas ele mesmo não encontra o propósito dele. O Homem de Ferro vai para uma fazenda lá longe para viver com a família. Lá longe. Para viver com a família ali no cantinho. Aí tem um momento que os Vingadores chegam para ir até lá para chamar ele para voltar para o propósito. Você sabe o que o Homem de Ferro fala? Ele fala assim, não vale a pena. Não vale a pena fazer o que a gente fez. Olha como nós estamos. Quantas vezes você fica olhando para trás o que você perdeu, em vez de olhar para frente? Cara, aqueles poderosos super-heróis tinham perdido o propósito. Quem não sabe lidar com a perda, perde o seu propósito. Eles eram aqueles valentes e perderam o propósito. Não perca nunca o seu propósito. Seu propósito é algo mais valioso que você pode ter. Eu quero falar rapidamente, vou finalizar aqui o 1 e os 4 próximos serão bem rápidos. Mas eu quero falar sobre, resumir o que está acontecendo hoje com a minha vida. Hoje Deus me deu a Zion. Tudo isso que eu vou contar aqui tem apenas 3 anos, ok? Em 3 anos, essa escola aí, linda, que você está vendo as fotos, é tudo loucura da minha cabeça. O que eu ouço mais dizer é quando as pessoas entram lá, acho que estão num parque de diversão e não numa escola. A gente tem esculturas próprias, nós criamos os nossos próprios personagens, os alunos entram enlouquecidos. Quando eu era adolescente, eu não gostava de estudar, vou falar a verdade para vocês. Eu montei uma escola onde o filho entra com o pai e fala assim, pai, eu quero estar aqui. E é isso que acontece aqui. Então, é uma escola onde tem tudo do mais louco, do mais criativo, onde os alunos fazem coisas extraordinárias. É uma experiência única que vai desde VR, treinamento. É uma estrutura realmente surreal. Quem quer receber a Zion em Londres? Vamos embora. Então, eu poderia falar muita coisa, mas eu vou encurtar. Os benefícios da Zion. A gente desenvolveu algo realmente surreal. Depoimentos de pessoas que falaram sobre a gente, têm experiência, são pessoas grandes no mercado. O nosso treinamento, o nosso ensino é completamente revolucionário. A gente ensina tudo por gamificação, que os alunos ficam completamente engajados. Ensino com gamificação aumenta 85% de notas, nas notas, em tudo. Então é algo completamente... O aluno escolhe um personagem dele, ele entra num clã, ele tem acesso a um monte de coisa. É muito maneiro. Então, design gráfico, TV e cinema, game design, 3D... Isso tudo em 3 anos. Depoimento de aluno, os tipos de eventos que a gente faz, a gente traz as melhores pessoas do mercado para estar em contato com os nossos alunos, a gente fecha megas, grandes teatros e tudo mais. O nosso esquadrão, a gente criou nossos próprios personagens, tudo isso é desenvolvido por nós. Esse é o Klaus, falaram que esse cara é top. Aí tem aí, e vocês podem perceber que o nível é um altíssimo nível, tá? Isso aqui é desenho à mão, tá? Aí se eu for falar das... E tem toda a técnica, tudo que você vê na Disney, na Marvel, tudo,
a gente busca inspiração e procura fazer do nosso jeito, força de cada personagem. Nós criamos o nosso próprio jogo, esse jogo foi desenvolvido pelos alunos de alto nível e por aí vai. Já tem jogo de carta, eu estou falando tudo isso em 3 anos. Hoje nós temos milhares de alunos, centenas de funcionários e já saímos em toda a mídia de novo, porque Deus restitui se você mantém a sua visão. Olha aí, ó. Matéria na mídia, em 3 anos. Exame, Terra, SBT, Veja, Record, O Dia, Infomoney, Extra, Globo e por aí vai. A gente tem também nossas marcas, são 12 marcas e por aí vai. Deus é fiel. E o melhor é que está só no início. E a alegria e a visão são as mesmas. Às vezes acontecem algumas coisas no caminho, mas a visão é a mesma. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não precisava. Lembra dos bilionários? Lembra que eles ficaram com a empresa? Lembra que a empresa estava com 20 mil alunos e 16 unidades? Lembra que ela era lucrativa? Decretou falência. Decretou falência. Pode falar glória a Deus. Ei! Não podem tocar na visão que Deus te deu. Não pode, não pode. Quer brincar, brinca. Eu avisei, não toca. O céu vai fechar. Ou eu creio o que eu falo, ou eu creio o que diz nos louvores, ou eu não creio. Não tem mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa para você. 1% de dúvida é dúvida. Não existe 99% de fé. Ou é 100% ou é dúvida. Número 2, eu vou acelerar. Detalhes. Número 2, detalhes. Essa é a palavra, detalhes. Você sabe qual a importância dos detalhes? Você sabe qual a importância dos detalhes? Você sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas não observam os detalhes. Observa os detalhes. Às vezes você pode pegar um violão. Existe violão de R$1.000 e existe violão de R$30.000. De repente, se eu levantar os dois aqui, você vai olhar e vai falar, pô, mas que diferença é essa? É a mesma coisa. Um violão de R$1.000 e um de R$30.000, é a mesma coisa. Mas quando alguém que entende, quando alguém pega e sente o cheiro da madeira, que observa a corda, o acabamento, todos os detalhes, o cara fala, esse aqui vale R$30.000. Quando você entra num carro sedã, e existe carro sedã de, eu vou falar do Brasil, mas vocês entendem, R$50.000, R$60.000, existe carro sedã de R$500.000. Se você olhar rápido na rua, é a mesma coisa. Mas quando você entra, quando você senta, quando você sente o cheiro, quando você pega no volante, quando você vê os detalhes, você fala, esse vale R$500.000. Quando você é rico em detalhes, o seu valor aparece. São os seus detalhes que fazem as coisas acontecer. A excelência está nos detalhes. A pessoa mais... Eu estou fazendo um livro de liderança. E a pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. É você mesmo. Sabe o que acontece? Muitas pessoas começam sonhando. Eu comecei sonhando, eu acredito que vai acontecer e tudo mais. E aí eu faço uma pergunta para você. O que aconteceu no meio do caminho que você parou de sonhar? 78% das empresas que abrem no Brasil em menos de 4 anos fecham. 78% das empresas que abrem no Brasil em menos de 4 anos fecham. O que acontece? Que a pessoa começa cheio de amor, cheio de certezas, e no meio do caminho... E eu quero falar para você essa noite, o que aconteceu que no meio do caminho você perdeu a alegria dos seus sonhos? Lembra quando você olhava para o seu sonho cheio de alegria? O que aconteceu no meio do caminho? Às vezes é algum detalhe. Olha, tem uma história de um comandante. Você é o comandante do seu barco? Sim, né? Você é o comandante da sua vida? Sim. Na terra, eu sei que é Deus, mas na terra é você. Sim ou não? Ok. Então, existia um comandante que estava num barco, num navio,
E o mar começou a ficar revolto, começou aquelas ondas, a fúria do mar e tudo mais. E quando começou a balançar, começou a tudo ficar desesperador, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele pegou, falou assim, ó, pega as comidas e joga para fora do barco, tira do barco, tira do barco. Tira do barco. E às vezes no meio da tempestade você começa a jogar algumas coisas para fora. Calma. E aí ele virou e falou o seguinte, caramba, mas não para, e continua muito perigoso. Pega os bens, pega os tesouros, pega as riquezas, joga para fora, senão a gente vai morrer. E ele começa a jogar para fora. E aí ele começa a andar pelas pessoas e fala, cara, começa a clamar seu Deus aí, qualquer Deus, clama o seu Deus. O que está acontecendo? E aí ele desce e vai até a parte de baixo do barco. Quando chega lá, tem um cara deitado, dormindo. Um dorminhoco, cara, no meio da tempestade. Às vezes você está no meio de uma tempestade e tem alguém dormindo que não está nem preocupado. E aí ele fala assim, cara, levanta aí. Começa a clamar seu Deus. Qual o seu nome? Começa a clamar seu Deus. E aí, somente nesse momento, o comandante pergunta, quem é você? Da onde você veio? Qual é a sua família, a sua direção e por que você está aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Você às vezes pode estar sofrendo alguma coisa porque você deixou entrar no seu barco e não procura saber no momento que a pessoa entrou. Por que ele não perguntou no momento que estava entrando no barco? Quem é você? Vai para onde? Qual é a sua família? Jonas estava lá em desobediência. E todo mundo estava sofrendo por causa da desobediência dele. E deixa eu falar mais uma coisa. Naquele momento, o Jonas explica. Olha, posso ser sincero, tudo isso está acontecendo é por minha culpa, porque eu estou fugindo, eu estou em desobediência. Sabe o que o comandante fala para ele? Calma aí. Vamos andar mais um pouquinho, até um cantinho, para a gente deixar em terra firme. Às vezes Deus já te sinalizou alguém que tem que sair da sua vida e você continua insistindo. E aí, sabe o que aconteceu? O livro diz que a fúria do mar aumentou. Você sabe quando acabou o problema? Quando Jonas saiu do barco. Talvez não seja uma pessoa, pode ser alguma coisa na sua vida que só precisa isso, sair do barco para a tempestade parar. Porque muitas vezes Deus não muda algo porque está esperando, usando esse algo para mudar você. Esses são os detalhes que você não pode perder. São os detalhes. Os detalhes para ter uma vida abundante. Então, primeiro, visão. Segundo, detalhes. Terceiro, princípios. Você sabe o que é ter princípio? Ter princípio é ser congruente com aquilo que você diz que acredita. Você sabe o que é congruente? Posso pegar um pouquinho mais pesado? Congruente é você falar algo que você vive. Assim, pessoal, estou falando algo para ter uma vida abundante, ok? Não me odeiem. É porque às vezes a pessoa posta hoje que está na igreja e amanhã está bebendo, enchendo a cara, bêbado, e isso é incongruente, só isso. Só isso. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Congruência te gera autoridade. Se você não quiser ter, fica tranquilo, está tudo certo. Congruente, ser congruente. Quantas vezes você vê alguém... Olha só, o nosso destino está ligado às decisões que nós tomamos, sim? Mais ou menos. Mais ou menos. Quantas vezes você vê um monte de gente tomar decisão, eu decido lá, e as coisas não acontecem. O seu destino não está ligado diretamente às decisões, mas às atitudes posteriores congruentes a ela. São as suas atitudes no dia a dia que vão fazer as coisas acontecerem. Deixa eu falar, quem aqui que conhece um monte de gente que escreve um monte de coisinha no final do ano, que no ano seguinte, vou entrar na academia. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Deixa eu falar, aí tem uma história que diz assim,
O cara falou assim, vou entrar na academia. Aí no dia 3 de janeiro, ele foi na academia. Chegou na academia, ele andou 2 quadras, porque não tinha lugar para estacionar o carro. E ele já ficou nervoso com aquilo, ele entra na academia, os aparelhos estão todos lotados, tem que preencher um monte de ficha. Ele vira para o gerente e fala, cara, não tem condição de malhar nessa academia, está tudo lotado e tal. O gerente vira para ele e fala assim, calma, esses aí são aqueles que decidiram, mas daqui a 15 dias eles não vão estar aqui. Ei, você decide avançar. Quem quer crescer na vida? Quem quer ter uma vida abundante? Sim ou não? Pode falar. Quem quer conquistar? Ok, então compre um livro para você começar a ler de algo que seja da sua área. Comece a ver vídeos todos os dias. Estuda 1 hora por dia fora o seu trabalho. Seja excelente em tudo que você fizer. Seja congruente com o seu desejo. Seja congruente com o seu sonho. Não é para aparecer para A, B ou C, nem para o seu líder, nem para o seu chefe. É para você. É para você. É para você. Seja congruente. Estude, leia livro, veja vídeo. Busque modelagem. Busque modelagem. Estou acabando. Busque modelagem. Sabe o que é modelagem? É procurar alguém que você espelhe. Contágio social. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O contágio social é algo tão poderoso. Você não dá para pessoas que agregam valor. Não são aquelas pessoas que falam, está difícil, está ruim, está... Gente chata. Você conhece gente chata? Não olha. Gente chata. Gente, tem gente que é chato. Vou falar uma coisa para você. Tem gente que é chata até para viajar. Você fala assim, vamos viajar, vamos acordar, vamos fazer uma parada tal. Ah, não sei. Cara, se é chato para viajar, esse cara deve ser um porre no trabalho. Deus me livre, para lazer, gente. Tenha princípios. Tenha princípios. Deixa eu falar uma coisa poderosa aqui, eu encerro a parte dos princípios. O princípio é tão poderoso, princípio de excelência, princípio de servir. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe a história de Sansão? Sansão fez um acordo com Deus, bateu um papo com Deus, e fez um acordo que ele não tomaria vinho, estou certo? E não poderia cortar o cabelo. Não estou dizendo que tem coisa, se está certo ou errado beber vinho, o foco não era esse. Não há problema nisso. O foco ali era outra coisa. É um acordo que você fez. Não, tem problema em cortar cabelo, gente? Não, mas ele fez um acordo. Eu, por exemplo, tenho um acordo que eu fiz com Deus, que para muitas pessoas é normal, mas para mim não, porque eu fiz um acordo. Fiz um acordo. Então, ele não poderia cortar cabelo. E aí a história vocês conhecem, certo momento ele corta, né? Acontece aquilo tudo, por causa da situação, e ele teve o cabelo cortado. A força dele estava onde, pessoal? Não. A força dele estava no princípio. A força dele estava no princípio. Ele quebrou o princípio. Não quebre princípios que você pode perder sua força. Não era no cabelo, a força dele não estava no cabelo, estava no princípio. Quando você quebra o princípio, você perde a sua força. Número 4. Paixão. Essa parte que eu adoro. Paixão é teu brilho no olhar. Paixão é fluir de dentro de você, naturalmente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu alguém apaixonado? Já viu alguém? Não estou perguntando se tem alguém apaixonado. Eu estou perguntando se você já viu um adolescente apaixonado. Ou alguém apaixonado. Gente, deixa eu falar. É a melhor sensação do mundo. Deixa eu falar algo mais poderoso. O apaixonado é capaz de fazer coisas que ninguém faz. Você fala para ele o seguinte, olha, a sua namorada, sua mulher está te esperando, você tem que andar 45 quadras. Tranquilo. Eu estava indo para lá, inclusive. Ei, ande com pessoas apaixonadas. É muito bacana. Eu amo estar perto do pastor Jacques porque ele é apaixonado. Tudo com ele é uma experiência. Comer com ele é uma experiência apaixonante. Porque não é você comer uma comida, é você viver uma experiência única. Ande com pessoas apaixonadas. Seja apaixonado. É muito bom falar com alguém apaixonado por qualquer coisa. Seja apaixonado.
É muito diferente você andar com apaixonado e tarefeiro. Sabe quem é tarefeiro? É o que cumpre a tarefa. Eu tenho que fazer isso, ok, já fiz. Eu tenho que fazer isso, já fiz. É muito ruim quando você entra numa empresa e vê um tarefeiro. E é muito bom quando você entra numa empresa e vê um apaixonado. Você compra até o que você não deveria ter comprado. Mas ele é tão apaixonado que ele te contagia. Os apaixonados contagiam. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, mas não dá tempo. Vamos para o último. Quinto e último. Gratidão. 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 Não murmure. Ei, eu perdi tudo. Não murmure. Você sabe o que é murmurar? Murmurar é você virar para Deus e falar: o Senhor é insuficiente para mim. Não murmure. Não murmure, não murmure, não murmure. Tudo tem um propósito. A sua história vai inspirar vidas, mas não murmure. Mas não murmure. A sua dor de hoje vai curar outras dores amanhã. Não murmure. Não murmure. A sua luta é só um pinguinho na mão de Deus. Não murmure. Ele é invencível, incomparável. Hoje e sempre. Não murmure. Não murmure. Não murmure. A gratidão é algo poderoso. Eu tive uma vez nos Estados Unidos conversando com um pastor amigo meu. E ele sentou e contou uma história. E aqui eu vou encerrar com essa história muito forte. Ele dizia assim: Leandro, tem uma menininha na minha igreja que ela ama rosa, cor rosa. E quando ela tinha 3 anos, eu dei uma bonequinha para ela rosa. Ela pegou aquela bonequinha e abraçou a bonequinha e ficou abraçada com a bonequinha. Falou: eu amei a bonequinha, eu amei, que coisa linda, eu amei a bonequinha. E ela ficou feliz. No dia seguinte ele via ela com a bonequinha. Outro mês ela viu com a bonequinha. E ele ficou muito feliz com aquilo. O coração dele ficou muito feliz em ver aquela felicidade. E ele ficou ansioso para o ano seguinte, no aniversário dela. E no ano seguinte, ele deu um outro presente para ela. Deu um carrinho todo rosa para ela andar no pátio. E ela falou: não acredito. Abraçou o carrinho e ficou com aquilo. E a alegria dela recebendo um presente era tão apaixonante que ele tinha desejo de dar mais presente. Você já deu um presente para o seu filho que seu filho ficou tão feliz? Como é que isso é no seu coração? E quando ela fez 15 anos, ela falou: Leandro, eu comprei um iPad rosa para ela. E ela pegou, abraçou, era a mesma empolgação, mesma alegria, mesmo tudo. E ele falou o seguinte: eu sou humano e falho. E eu sempre tive alegria em dar presente para ela, porque ela recebia com alegria no coração. Imagina Deus, como Ele fica em dar algo para você. Não murmure. Não murmure. Tem pessoas que quando comprou o primeiro Fusca, era cheio de alegria. Meu primeiro carro, meu Deus, que lindo. Eu vou orar pelo carro, eu vou consagrar, é o meu primeiro carro. E hoje de repente compra uma BMW, um Jaguar, uma Mercedes, e tipo assim, comprei um carro a mais. Qual o prazer de você ter isso, você não tem mais alegria e gratidão? A gratidão é o maior princípio da prosperidade. Quer ter uma vida abundante? Seja grato. Eu ia para a igreja de bicicleta porque eu não tinha dinheiro de passagem. E eu todo dia orava pela bicicleta. Obrigado pela bicicleta, olha que linda, vou limpar o aro. Ela ficou perfeita. Ela é linda. Vou para a igreja com ela. A riqueza está dentro de você. Seja grato. Seja grato. Eu senti vontade de falar mais uma coisa aqui que não estava no script, era para terminar. Recentemente uma pessoa me fez uma pergunta. Não estava no script. Perguntou assim: Leandro, qual é o papel mais difícil da liderança? Eu falei: que pergunta difícil. Qual é o papel mais difícil da liderança? E eu fiquei pensando. E eu respondi. Eu falei: o papel mais difícil da liderança é a compaixão.
Você sabe por quê? Porque é quase impossível a gente viver com paixão. Mas Jesus, o maior líder de todos, tem compaixão. Aqueles que às vezes a gente olha e fala, esse aqui não serve mais para nada. Esse aqui não vai dar em nada. Esse é um assassino. Esse é um drogado. Esse não presta para nada mais. Jesus fala o seguinte: eu vejo em você amor. Vem.